Maringá produziu ótimos, grandes, conhecidos jornalistas para o Brasil inteiro, inclusive pessoas que ganharam prêmio ESSO, caso do Mini Chico e tal, e nem sempre a gente tem essa memória, ela é disponível. E o fim do diário, do qual você foi editor-chefe, dói no coração lembrar que você tinha edição lá eletrônica, né, que você podia estar lá hoje, de repente, no site, né? E toda uma memória de personagens que passaram pelo jornalismo lá, né? Me lembro do primeiro número, inclusive o Pardal, você conhece o Roberto Freitas? Aldemir de Moraes? Não, o original. O Pardal. O Roberto de Freitas, que era diagramador. Sim, claro. O original. O Pardal foi, durante uma época, foi numa emissora de televisão para vender, ele estava precisando de uns trocos, para vender o primeiro exemplar do diário, que tinha o Rivelino na capa e tal, e eram uns 4, 5 cadernos, o número 1 foi muito bem feito, e tinha uma matéria muito boa, várias, aliás, do francês, naquela primeira edição. E hoje é uma raridade, para quem quiser ver tem que botar luva, ir lá na Secretaria de Cultura, se submeter a uma burocracia, botar luva e tomar o máximo de cuidado para passar a mão. Quer dizer, aos poucos, é como o carteiro que deixa de passar na sua casa, né? Daqui a pouco você não sente mais o cheiro, não se lembra mais como é que era o cheiro das bobinas do papel, da tinta da impressão, né? E o Josué Tadachiano, quando era vivo, me falou que tinha encomendado um estudo para um instituto de uma empresa da Argentina, que dizia que o jornal ia sobreviver mais uns 20 anos e que o diário estava se preparando. Por que o maior jornal da cidade, na sua opinião, da região, primeiro offset da região, né, não se segurou? Por que a gente vê o jornal do Verde Lírio com tanta dificuldade, ainda em pé, e o diário com aquela potência deixou de existir? Olha, Rigon, eu diria que é uma meia-verdade atribuir o ocaso, né, do jornalismo, do jornal impresso, de tantos veículos, tão somente à internet. No caso específico do diário, né, que eu passei a fase mais áurea do jornal, aí eu entrei lá em 97, o jornal era extremamente respeitado, era o terceiro maior jornal do Paraná, perdia para a Gazeta do Povo, para a Folha de Londrina, uma vez que o estado do Paraná já estava em decadência, nem sei, já estava nos finalmente. Mas eu acredito que foi essencialmente falta de gestão e investimentos feitos sem o alicerce do conhecimento ou da previsão, né? Eu me lembro que quando o Diário comprou uma rotativa, quando todos os jornais estavam enxugando a estrutura, o Diário fez uma aquisição de uma máquina em dólar, né? Uma putz de uma estrutura, isso contrariando inclusive colegas que estavam dentro do jornalismo ali, alertando que esse investimento ia sangrar o jornal a curto prazo e deu uma série de coisas erradas nesse processo. É um investimento absolutamente desnecessário. E ali houve uma transição familiar, né? O filho do Frank, o Michael, assumiu o jornal, talvez não estaria devidamente preparado para exercer essa função. Houve uma reforma na redação, uma coisa assim meio desconectada com aquele momento que o jornalismo estava vivendo, trouxe diversos jornalistas de fora, ganhando muitas vezes 2 ou 3 vezes os jornalistas que estavam aqui, se livrou de jornalistas antigos, o Marcelo Bulgarelli, eu inclusive, o Pupim, quer dizer, se livrou de uma série de jornalistas que eram raiz, que tocou o jornal até então. Tinha uma responsabilidade, uma conexão com a cidade. E aí tem uma série de decisões tomadas na sequência que esses jornalistas acabaram criando atritos com a cidade, né? Começaram a se fazer um jornal que perdeu aquilo que era fundamental no jornal do diário, era a conexão com a cidade. Havia uma identidade com o diário e a cidade. E aí você começava a ver todo dia no jornal manchetes nacionais, às vezes manchete até internacional. Quando você quisesse ler sobre notícias nacionais, você lia a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, né? Então, assim, acho que foi um erro de estratégia ali. Eu acho que o jornal poderia ter enxugado, investido com mais qualidade, né, no Diário.com, que já estava em crescimento, né, que era a área digital do jornal. Então, mas eu atribuo que 50% a esse avanço da internet, mas que poderia ter mantido o jornal, mudado um formato, reduzido. Então, investimentos que acabaram inviabilizando a parte
impressa do jornal, que é o jornal como a gente conhece. Mas eu quero lembrar uma coisa interessante que aconteceu. Em 95, eu fui num congresso internacional de jornalismo, organizado pela WANA, o World Association Newspaper, né? E se falava lá, naquele momento, que os jornais avançariam no século XXI, reformulado, com uma nova identidade visual, com uma coisa que fizesse um pouco a interface com a mídia digital. Quem entrou nesse mercado, assim, acho que foi o precursor, foi o USA Today. Exato. Acabei de escrever aqui o USA Today. Muita cor, né? Muita cor, muito infográfico, muito aquela coisa. Texto mais enxuto. Exatamente. Quando o Diário fez a primeira reforma editorial, quando eu cheguei no jornal, né? Eu contribuí muito com esse processo da primeira reforma, que era a Ana Sendesky, inclusive, que fez. Foi uma reforma não tão completa, mas foi uma reforma importante, acho que a primeira na história do jornal, e nós começamos a incorporar mais cores, mais infografia, aí a segunda reforma tornou isso mais eficiente ainda. Só que quando você investe nessas tecnologias, você tem obrigatoriamente investir em pessoal. Infografia, você tem que ter editores por página, quanto mais você cria dentro do jornal, que a gente soma pontos de entrada na leitura, que é chamada navegabilidade, manchete, linha fina, infográfico 5 perguntas, aquela coisa. Fica visualmente bonita, mas você atrapalha muito a leitura e demanda mais gente. O custo operacional fica maior e não monetiza. Né? Então, sim, o que houve, o que faltou, eu acho que foi planejamento e compreensão daquele momento para não se fazer investimentos tão vultosos sem a contrapartida de recursos, né? Havia um entendimento que a máquina rotativa, a única máquina do mundo que foi feita, veio para o Diário, que é da marca Tenso. Aí descobriu-se depois que essa máquina precisava de uma lâmpada UVA, UVB para solidificar a determinado tipo de impressão. E tudo foi dando muito errado, aumentando muito os custos. Eu me lembro que o Josué Tadachini, que era o braço direito do Frank, é uma história muito bacana. Ele mostrava o borderô para mim de gastos para determinadas impressão. Para você fazer 100 mil exemplares ou fazer 2 mil exemplares, o custo, a estrutura era a mesma. Ele não se pagava. A rentabilidade, assim, tinha aquele borderô com um monte de gastos e aí tinha lá R$10, R$15, R$20 de lucro. Então, houve muitos problemas nesse sentido. Então, eu diria que, essencialmente, o Diário foi atropelado por uma gestão ineficiente. E, claro, né, você tem a questão da internet.